Bom dia, André. Bom dia a todos, boa semana a todos. Vamos lá. E dando sequência, né, aos pecados capitais, chegou a hora dela. Nós estamos aqui no nosso Flix, né? Nossa série. A série dos pecados. A série dos 7 pecados capitais. Chegou a luxúria, André. Agora estamos na luxúria. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é luxúria, né? Que luxo. Antes fosse. Então, os 7 pecados capitais, estamos chegando num... tem vários estilos de ordem, né, dos pecados capitais, mas a gente pegou uma ordem meio padrão ali, que essa quarta tópico aqui seria a luxúria. A luxúria é o quê? É quando, vamos dizer assim, quando o desejo se torna uma prisão, né? Quando você tem aquela... opção de ter um relacionamento ou de ter alguma paixão, sei lá, alguma coisa assim, em que você vai atrás dessa paixão, desse desejo, só que acaba virando uma prisão para você. Vamos dizer assim que a luxúria é o amor que perdeu a consciência, vamos dizer assim. Perdeu as rédeas. Perdeu as rédeas, exatamente. A gente até pode fazer uma relação com os 6 degraus de Maslow, que é aquela pirâmide de Maslow, que trabalha na primeira pirâmide. A primeira parte da pirâmide é aquela questão da sobrevivência, né? Do que você tem que sobreviver para ter o seu dia a dia. Por exemplo, pessoas que nem sabem o que vão comer hoje e estão em busca do comer amanhã. Nem sabem o que vão comer hoje e muito menos amanhã. E a segunda degrau lá do Maslow é os relacionamentos. E eu acho que boa parte da luxúria aqui entra nessa questão dos relacionamentos. Porque os relacionamentos sempre tendem a trazer essa questão da luxúria. E eu acho que hoje em dia 90% da população mundial está parada nessa questão de relacionamentos. E está parada muito, às vezes, nem percebendo que está lá sem um caminho, um norte, né, para seguir dentro da questão dos relacionamentos e da questão do amor, né? Tem gente que não sabe o que é amar verdadeiramente por conta dessa questão dos nossos dias atuais, né? Que a gente tem esse movimento tudo muito rápido, né? Às vezes a gente quer se apaixonar em 15 minutos, mas não dá certo, né? Essas baladas que a gente vai, que a gente se apaixona em 5 segundos, já se olha, já se beija, já vira namorado, já quer casar e daí não dá certo. Às vezes não dá certo. Acabar virando esses problemas que a gente vê hoje de feminicídio, essas coisas que os caras acham que... Ou os caras ou as mulheres acham que a pessoa é apenas um objeto, né? Mas aí entra também aquela questão na luxúria, André, de não ter nenhum apego, é só pelo prazer mesmo, né? Isso também porque, veja, a gente hoje, claro, né, tem muitas possibilidades, uma liberdade muito maior em relação aos relacionamentos, mas a luxúria, ela vem desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, essa coisa da posse, né? Então, é aquela coisa passional mesmo, né? Que age pelo impulso do desejo, simples assim. E às vezes é desejo só teu, né? Você só quer conquistar a pessoa só para dizer, consegui. Ou para desfilar ela como um troféu, né? Olha o que eu consegui. Então, é bem isso. E daí vai pro próximo, e vai pro próximo, e vai pro próximo, e fica nessa... E é doentio, isso daí é uma patologia. Uma patologia, pode, porque você acaba usando do seu desejo para conquistar outras pessoas e vai dominando essas pessoas só para fortalecer o teu desejo, né? E não tá nem aí para a pessoa. E às vezes é muito difícil, às vezes é inconsciente e às vezes é consciente. Acho que o consciente é o pior ainda, né? Quando você está consciente que você está fazendo isso apenas para dominar a outra pessoa e apenas para levar a pessoa para o teu caminho de desejo e satisfazer, né? Eu acho que é bem complicadinho. Então, vamos dizer assim que a luxúria é esse desejo que perdeu a essência, né? Que perdeu a alma, virou tipo uma compulsão, virou um vazio e uma fuga, né? Às vezes a pessoa trabalha com essa questão de ir atrás de alguém para
para superar ali um desejo ou para preencher um vazio que a pessoa não percebe que tá tendo isso. Eu já falei como consciente ou inconsciente, né? Então a luxúria não é sexualidade saudável, né? É o uso do prazer como uma anestesia existencial. Por isso que é muito perigoso você não saber o que você está, do que você está, como que você está indo atrás de tal pessoa, né? Se você quer mesmo aquela tal pessoa, se é essa pessoa que vai dividir a vida com você durante um bom tempo. Por isso que é muito difícil essa definição de amor hoje em dia, né? Tem muita... a gente tenta definir um amor, só que esse amor... Como que é definido esse amor, né? Essa tua divisão de vida, porque na verdade é 50% tu e 50% da pessoa que está sendo amada por você ou que ama você também. Então essa questão é muito difícil de saber nos dias de hoje como que você vai conseguir adaptar essa paixão ou esse amor para uma vida saudável dos dois lados, né? Equilibrada, tanto para um quanto para o outro. E sempre, né, nesses pecados capitais, a luxúria também tem relação muito com o ego, né? Então, a gente já viu lá no comecinho a soberba, né, que eles chamam do orgulho, que tem relação total com o ego, e todos os 7 pecados capitais se baseiam nessa questão da primeira ali, que é o orgulho, que é o ego. E lógico que o ego também está envolvido aqui na questão da luxúria. Vamos dizer assim que o ego usa o prazer para se afirmar, né? Se eu for desejado, eu existo. Então o ego sempre tem dessa, né? O ele ego está em todas, né? O ego está em todas. Ele não se contenta. Ele não se contenta. Ele não se controla. Ele é incontrolável. O ego é incontrolável. Mas deveria ser controlável. Tinha que ter uma chance de tentar controlar o ego aí para que você tenha uma vida mais... um caminho mais certo, né? Para os teus desejos aí. E a luxúria é essa... vamos dizer que assim, é um objeto vezes o sujeito. Na luxúria, o outro vira um meio e não um fim, né? Ele vira um meio de... Isso que a gente acabou de falar, né? De você tentar captar um amor aí, vira um meio, vira um objeto e você só carrega esse objeto para lá e para cá como um troféu. E aí não funciona, né? E é por isso que hoje em dia é muito difícil um relacionamento sério. A gente já conversou aqui em outros encontros das velocidades de você conseguir criar uma bioquímica, né? Que consiga adaptar a sua paixão, o seu desejo real, né? Aquele desejo real e honesto que você tem com outra pessoa para conseguir conquistar ela. Então, se você observa uma pessoa em 3 segundos, a gente tem uma percepção real do que a gente está vendo primeiro, não o desejo, né? E em 15 segundos a gente consegue perceber se aquela pessoa seria uma pessoa adaptável à nossa paixão ou não, e ela também. E uma conversa de 15 minutos, aí sim você vai ter isso é tudo uma média, né? Mas uma conversa de 15 minutos você teria uma afirmação dizendo, sim, eu quero essa pessoa. Ou outra pessoa dizia, essa pessoa é bem interessante, vou ficar com ela. Aí sim. Agora, quando você vai sair na balada e fica 5 segundos, olha para a pessoa e já beija, e aí não rola, aí né? Aí entra a cajibrina também, né? E não tem como, né? Não tem como você sustentar isso, né? Porque é uma coisa muito superficial, né? Não tem como você sustentar essa questão em menos de 15 minutos ali, não rola. E amor verdadeiro, às vezes demora anos, às vezes demora meses, às vezes demora dias, mas o amor verdadeiro demora. Então aprenda que demora. É muito raro acontecer aquela questão da alma gêmea, que encontrou a alma gêmea, deu um olhar, pronto, é essa. É muito raro acontecer. Acontece, mas é muito raro. Você tem que ter por isso que se chama bioquímica, né? Bioquímica do amor é uma receita de bolo, né? Por isso que o bolo não fica pronto em 1 minuto, você colocar no forno e tirar, lógico que ele não vai estar pronto, né? Ou vai cair, ou vai queimar demais. Então, é uma receita de bolo, a bioquímica ali do amor. É você saber a hora certa e o tempo certo de administrar toda essa situação para você ter um amor verdadeiro, né? E por isso que a luxúria é só
algo bem superficial uma mesmo. Uma fuga emocional? É uma fuga emocional. Exatamente. Uma carência, a gente pode colocar ela como algo assim? Como uma carência, e a carência que às vezes vira um desejo, um vício, né? Às vezes a pessoa vive nessa vida só através desse vício e morre sem ter conquistado nada. Não que tenha que conquistar, isso não é uma obrigação, lógico, mas dentro da tua vida, um dos objetivos, eu acho que você, um deles talvez seja ajudar as pessoas e talvez encontrar alguma pessoa que compartilhe, né, a sua vida nessa caminhada que você tem aí, para te ser tua companheira, teu companheiro durante a vida, para que você possa ter uma vivência, né, dessa experiência. Mas enquanto isso não acontece, tome cuidado para que isso não se torne um vício, né? Dentro da psicologia, o Freud falava assim, o ser humano é movido pelo desejo, mas o descontrole gera sofrimento. Então, bem isso que ele falou, né? Se você se descontrolar nessa questão de não saber controlar o teu desejo em relação aqui à questão da luxúria, de relação de amor, de paixão, você cria um sofrimento, tanto para você quanto para a pessoa que você está indo atrás. Né? Aquela coisa, a luxúria, ela pode até promete satisfação e entrega nada. Exatamente, é bem isso. É bem isso. Nada. E nós temos um problema no nosso mundo, no nosso sistema de mundo, que a luxúria, ela é muito promovida, né? Disfarçada em comerciais de TV, disfarçada em, sei lá, música, em celebridades e tal, que ela promove uma ação mais, vamos dizer assim, mais sensual, que ela provoca, encanta o mundo, mas depois proíbe, né? Então encanta e proíbe. E a gente vive nesse mundo de encantamento e de proibição ao mesmo tempo. Outro psicólogo, o Jacques Lacan, falava assim, o desejo é o desejo do outro. A luxúria seria a busca desesperada por essa validação, né? Porque o desejo é sempre o do outro, e se você não está conectado com essa ligação do desejo do teu com o desejo do outro, aí não tem como conectar, né? Não gera a bioquímica do amor que a gente falou aqui, ou a bioquímica da paixão, que seja. E aí você fica perdido, os dois, né, ficam perdidos, acontece uma desconexão aí nada flui, aí não tem como fluir de maneira nenhuma, né? E a luxúria, na verdade, é como uma fuga da tua dor emocional, do medo e da solidão, né? Geralmente está ligado a medo, solidão, que tem relação com o ego novamente, né? O ego sempre está ligado a essa questão do medo, principalmente do medo, né? Aquele medo de você nunca conquistar alguém, medo de ser igual aquele filme o Quarentão lá, o Virgem de 40 anos, né? Que nunca conquistou ninguém, e os caras fizeram de tudo para tentar ajudar ele. Mas às vezes vira um problema patológico mesmo, bem psicológico. E lembrar que não atinge só você, né? Principalmente atinge o outro. Exatamente. Chega uma hora que essa busca, né, pela satisfação desordenada e irresponsável, né? Porque é irresponsável, porque coloca o outro como um objeto, não como uma pessoa, né? É minha posse, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Sim. Então, assim, acaba prejudicando tudo, né? O bem-estar da pessoa, obviamente, acho que é a primeira coisa. E você perde também aquela coisa do valor, né, André? Sim, exatamente. Então, assim, pensa assim, não, eu tenho esse problema, mas é um problema meu. Não é seu a partir do momento que você prejudica o outro, né? Sim. E são muitas pessoas prejudicadas, porque a luxúria, ela não visa a qualidade do relacionamento, né? Ela visa a quantidade. Exatamente. Eu vou buscar, e é do jeito que eu quero. Sim. E é bem o que você falou, a irresponsabilidade desta ação é muito perigosa, assim, e lá, na verdade, de uma maneira bem, falando agora de uma parte mais pessoal, terráquea e espiritual, ela é uma irresponsabilidade de ética até espiritual, né? Que você está mexendo com outra consciência que não tem... Às vezes outro não está consciente dessa ação que você está promovendo através da luxúria, e você está dominando uma pessoa ali inconscientemente, talvez você inconsciente também dela, né? E daí se cria esse obstáculo, né? Obstáculo para tua evolução espiritual, e eu acho que isso é uma irresponsabilidade dos dois lados, tanto aqui do mundo físico quanto do mundo espiritual.
e que, de certa forma, vai te atrapalhar lá na frente, né? Por isso que, bem falado pela Flávia, a irresponsabilidade de você correr atrás de pessoas e tratá-las como objeto é muito perigoso, tanto do lado masculino quanto feminino. Então, tentem adaptar esse mundo e ter mais percepção desse mundo, né? As pessoas parecem que perderam a percepção desse mundo sutil de responsabilidade, de paixões, de amores, coisas assim. Então, a gente tem que tomar cuidado muito com essa questão, porque você só perde. Até no budismo, o budismo tratava a luxúria como um desejo sensorial, né? E ele falava bem isso, que era um obstáculo para sua própria iluminação. E daí, lógico, que a gente está ligando tudo isso de novo ao ego, porque o ego é essa falta de iluminação, essa falta de evolução, né? Que está relacionada totalmente a essa questão da luxúria ser algo bem superficial. Existe uma questão do Tantra, na questão do Tantra, o original, né, o Tantra, que é bem, até um sagrado, na verdade, que o prazer não é pecado, né? O problema é a identificação com o prazer como fonte de identidade. Então, as pessoas que buscam o prazer só por identificar ou tomar um partido ali dentro do seu prazer, da sua liberdade de prazer, é bem perigosa, assim. Você tem que tentar adaptar esse prazer, esse desejo, para uma forma honesta, né, com você mesmo e com os outros. Por isso que é bem perigoso você ficar essa obsessão aí, até coisas físicas, né? Obsessão por aparência física, obsessão por desejos físicos que só geram nada, né? Não vão gerar nada. Você só busca validação social pelas essas conquistas amorosas que, no final da conta, não valem nada se não tiver uma responsabilidade, de novo, dentro da tua paixão real, da tua paixão honesta e da tua paixão com o outro. E é sempre aquela coisa, né? Você tem que primeiro, a gente já sempre fala isso aqui, né? Primeiro se amar, né? Primeiro colocar a máscara do avião no teu nariz para depois pôr no outro, porque senão, se você não estiver bem com você, lógico que não vai funcionar com o outro. Então tem esse cuidado também dentro da tua responsabilidade amorosa e de paixão com você primeiro e depois com o outro. Se você não se ama, é lógico que não vai funcionar com os outros, né? Então tem que ter essa observação. E aí sempre a gente fala aqui, né, através de oração, meditação, você chega nesse ponto de descobrir aonde você está conectado, né? E lógico, se você fizer uma adaptação do seu eu aqui no planeta Terra, é lógico que você vai chegar a conquistar pessoas ou não, né? Tem muitos avatares que passaram por aqui que foram seres iluminados e que não tinham uma mulher específica, um homem específico, e viveram sua vida muito bem, né? Com harmonia, amavam as pessoas num geral, né? E não tinha uma pessoa específica. Talvez tivesse, mas não foi descoberto, sei lá. Mas eles não têm essa definição que tem que ter um amor, né? É isso que a gente quer dizer também. Não tem que ter um amor aqui na Terra, só porque veio aqui tem que nascer, trabalhar, se casar e morrer. Não que seja uma obrigação isso, mas não usar as pessoas de forma errada, através da luxúria, só por esse desejo incontrolável de ter alguém, ou de se mostrar com alguém, ou de... E isso também meio que é aquela coisa de a busca pelo poder, né, André? Uhum. Lembrou um filme que eu assisti há muito tempo, ele foi lançado há muito tempo também, é um filme incrível, que ainda está super na moda, dá para assistir, tá? Ele foi lançado em 89. Olha! Bem mas vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar porque, para mim, tem um dos melhores atores de todos os tempos, que é o John Malkovich, que é Ligações Perigosas. Com a Michelle Pfeiffer, o John Malkovich e a Glenn Close.
E é justamente esse jogo de sedução para mostrar poder, Isso, né? poder. Claro que eles passaram na França, 1788, né? Então são os marqueses, os viscondes e tal. E tudo isso era muito comum também nessa época, né? Porque era a arma que se tinha. Sim. E é um filme incrível, para quem quiser entender um pouco aí de luxúria, eu acho que ele cabe bem, cabe né? bem, muito bom. Até tem 2 filmes, tem um bem polêmico, né, que é da nossa época também. Olha lá que você vai falar da nossa época. Então, ai, não, meu mas Deus. tem um bem polêmico que é meio, não dá para as crianças assistirem, tá? Esse Ligações Perigosas também não pode. Com a Glenn Close também. Não, esse é com o Marlon Brando. Ah, tá. É o Último Tango em Paris. Na verdade, aqui esse de poder que você está falando, o Último Tango em Paris então. perigoso. Não vejam com as crianças em casa, por favor. Ligações Perigosas também, E tá? também. Por favor. Mas se vê, existe uma cena do Último Tango em Paris que foi feita também com outro filme com o Keanu Reeves e com a Sandra Bullock. Acho que é esses dois. Que é o Novembro. Agora não vou lembrar o nome do filme. Doce Novembro. Doce Novembro? Então. Não é a Sandra Bullock, é aquela outra loira. Nossa, tem poucas lá em Hollywood. Ela é a linda lá, né? Como é que é o nome dela, meu Deus? Espera aí que eu vou pesquisar aqui. Não é Nicole Kidman. A Charlize Theron. Charlize Theron, isto. Então, se você assistiu os 2 filmes... O Advogado do Diabo também. Aquela loira lá. Que também então. Charlize Theron. Então, ela manda bem. Mas se vocês conseguirem assistir os filmes um depois do outro e fazer uma crítica, bem crítica dessa relação de poder, de luxúria, vocês vão ter uma percepção muito legal assim, dessa concepção de luxúria, de poder, de relacionamento, é bem isso. Até, a gente pode falar até de relacionamento descartável, né? Tipo, foi um relacionamento descartável, um dos filmes você vai perceber que é um relacionamento descartável e no outro você vai perceber que é amor verdadeiro. Aí funciona. Por isso que essa questão da luxúria como uma força assim é perigosíssima, né? Você tem que tomar cuidado para não se tornar um vício, né? Um vício de luxúria, porque senão vira uma corrente dentro de você, uma corrente negativa dentro de você que vai te levar para caminhos errados. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Te leva a caminhos errados, você se torna um desequilibrado emocionalmente e espiritualmente e acaba te levando para caminhos que não tem volta. Então você tem que sempre desenvolver uma consciência do seu próprio prazer, inclusive, né? Com presença, respeito e uma conexão verdadeira com você mesmo, para você poder trilhar um bom caminho e usar do seu caminho para o bem e usar do seu caminho para o próximo também, né? Para a pessoa que você está direcionando essa energia e esse amor. E não esqueça também que toda essa energia é uma energia, né? Toda essa energia do amor, toda essa energia da paixão são trocas de energia, né? Então você está trocando energia com outras pessoas e exercitar essa energia de uma maneira que seja saudável para você e para outra pessoa é essencial, né? Porque você está mexendo com a energia de outra consciência, de outro ser ali que está te dando essa energia, doando essa energia para você e você está recebendo e também trocando essa energia. Por isso que é uma coisa de responsabilidade emocional, espiritual e pessoal, como a gente falou aqui. Então essa questão da luxúria pode ser também vista dentro de uma virtude oposta aí, vamos dizer que é uma castidade consciente, né? A questão a virtude oposta aí da luxúria. E castidade não é repressão, né? É integração. É usar o prazer com consciência e não com desespero. O desespero também, né? É igual o filme do Virgem dos 40 anos ali, chega no momento de desespero, né? Que o cara não se relaciona com ninguém, chega no momento, cara, aqui agora? O que eu faço? Mas às vezes até é uma pressão da sociedade, né? Ou tipo aquelas coisas, você não casou ainda, vocês não noivaram ainda, vocês não casaram, vocês não tiveram filho. E às vezes é uma pressão da sociedade, às vezes o casal nem quer, né? Às vezes é forçado por uma questão cultural, social, que às vezes não faz sentido para o casal e o casal ou faz ou não faz, né? Daí depende da tua questão, ou segue o caminho ou não segue. Mas é uma questão que daí também vira uma obrigação ali que não faz sentido, né? E no final das contas, não fazendo sentido,
vai atrapalhar tanto o casal ou tanto uma criança que esteja envolvida num... vocês não tiveram filhos ainda, mas daí tem o filho só para ter, para provar para a sociedade que teve, e daí também não funciona. Então tem que tomar cuidado com essas questões em relações de relações interpessoais, relações amorosas e paixões, para que não se torne uma obrigação também, né, de ter, e tome cuidado com o desespero também dessa questão da luxúria ser uma obrigação, e tente observar se essa luxúria não está virando um desejo demais ou um vício, do que uma real relação que você tem que ter com alguém, né? E a luxúria é isso, esse desejo humano que a gente tem nessa terceira dimensão, que você tem que saber controlar e administrar dentro dos 7 pecados capitais, que são pecados capitais que você também tem que ver se para você faz sentido ou não, né? Daí é com você, sempre é com você, no final das contas. Né? Assume o teu BO. Então, assume o seu BO. Muito bem. André, muito mais sobre os 7 pecados e outros pecados também, muitas virtudes lá nas redes sociais. Porque dizem que só que se conhece virtude quando se conhece o vício. Então. Também tem essa. Também tem essa. Mas não precisa também, né, se entregar ao vício. Precisa forçar, né? Não força a barra. Entregar ao vício. O exemplo, às vezes, já basta. Você não precisa fazer para ter a virtude. Mas só existe virtude porque existe o vício também e vice-versa, né? Exatamente. Então acesse nossas redes sociais, que é @QuantumDocs. Lá tem bastante informações, vários artigos, inclusive se você quiser pesquisar, nós temos um site chamado estudos.quantumdocs.space. Lá tem bastante artigos sobre esses assuntos e outros assuntos malucos que sempre explodem a cabeça da galera aí. Muito bem. E segunda-feira que vem tem mais? Tem mais. É isso aí. Eu, André Wormsbecker, Corações e Mentes. Logo, logo esse episódio vai estar lá completo no Spotify do Jornal da Mix para você ouvir mais uma vez, compartilhar.